Olá, muito prazer estar aqui e receber você nesta tarde, em que vamos falar sobre uma continuidade daquilo que vínhamos falando nos últimos dias. Estávamos trabalhando o assunto qual seria a verdadeira religião, e você poderá ver mais sobre isso no nosso canal no YouTube, onde temos uma série de lives em que falamos alguma coisa sobre como seria a verdadeira religião e como ela surgiu. E ali nós vemos vários assuntos e vários temas interessantes em que nós aprendemos como surgiram as religiões e o impulso humano pela religiosidade. Ali também vimos o impulso humano por criar ideias religiosas que respondam à sua necessidade. Pois bem, queremos continuar num assunto interessante que está ligado àquele primeiro, que é discutir como se deveria então praticar a verdadeira religião. Meu nome é Eliezer, sou pastor e professor de bibliologia nos assuntos de literatura, cultura e história do povo israelita. Formação do Antigo Testamento, construção da religião bíblica e também da formação da religião do Novo Testamento. E quero aqui repartir com você alguns conhecimentos e algumas ferramentas interessantes que podemos utilizar no dia a dia quando nos interessamos pelo estudo da interpretação de seus textos. Muito importante para este objetivo conhecermos algumas ferramentas que estão ao nosso alcance. Por isso estamos aqui dividindo com você. Você pode nos seguir lá no YouTube, no canal Shalom Leamin, Instituto de Estudos Bíblicos. Pode nos acompanhar no Facebook, você nos encontrará na minha página, Eliezer Serra Braga, e ali eu tenho duas páginas. Aquela em que você encontrará uma foto minha com as minhas filhas, colorida, ali você pode acompanhar as lives. E aí nós vamos debater alguns assuntos aqui, todas as 30 e todos os sábados às 16 horas, e compartilhar com você ferramentas que você pode utilizar no seu trabalho de pesquisa bíblica, no seu trabalho de interpretação dos textos das Escrituras. Você também pode nos escrever no e-mail shalomleamin, dizendo shalomleamin.oficial@gmail.com, e nós entraremos em contato com você, buscando responder às suas questões. Também você pode propor assuntos que nós podemos debater aqui, trazer ao conhecimento das pessoas e dividir com você aquilo que podemos, que entendemos das Sagradas Escrituras. Não temos, quero repetir aqui, sempre que possível, não temos o desejo de ser a última bolacha do pacote. Não queremos ter razão em tudo, não queremos ser os donos da verdade, e não somos, pois a verdade é muito extensa para que alguém a possa dominar. O que queremos aqui é repartir com você um pouco da experiência que temos recebido, um pouco do conhecimento que temos recebido, para que você também possa aproveitá-lo nas suas aventuras, na sua pesquisa bíblica. Pretendemos lançar alguns cursos sobre interpretação bíblica, pretendemos lançar algumas aulas sobre como você pode pesquisar e entender melhor as ferramentas de interpretação do texto bíblico, e queremos te ajudar através de matérias que estarão sendo lançadas por professores, doutores, pesquisadores que são especialistas em Bíblia, em arqueologia bíblica, em sociedade bíblica, em literaturas bíblicas, enfim, uma série de assuntos e temas que você pode buscar e você pode usar na sua leitura da Bíblia, que com certeza te ajudarão a compreender o melhor que há em conhecimentos da Bíblia, das Escrituras, da Palavra. Com certeza você encontrará muitas ferramentas que te ajudarão em muitos aspectos, e ferramentas modernas. Existem aí centenas de publicações, de artigos, de pesquisas científicas sobre a Bíblia, sobre a arqueologia das terras bíblicas, dos povos bíblicos, das literaturas bíblicas, e nós queremos que você tenha acesso a estas coisas, que com certeza ajudarão você a iluminar o seu conhecimento, e ao ler a palavra, ao ler a Bíblia, você terá maior clareza dos seus textos, das verdades que ela quer comunicar. Muito bem.
Eu quero repartir com você algo especial hoje, que deriva dos temas que já temos debatido nos últimos dias, nas últimas semanas. Qual seria a verdadeira religião? Explicamos para você de onde vem a religiosidade e também a função da religião bíblica. Sobre isso, obviamente há muito mais a ser dito, mas nós não temos tempo aqui para debater esse assunto e temos que fazê-lo em algumas aulas dos cursos que estarão sendo lançados e você será informado sobre as datas e as turmas brevemente. Porém, quando falamos sobre qual seria a verdadeira religião, e ali discutimos não uma igreja, denominação, seita religiosa ou algum tipo de credo, alguma marca, alguma instituição, mas debatemos de uma maneira muito humanista, focando sim na necessidade humana pela religião e nos ideais humanos, quando o ser humano pensa sobre a questão religiosa, também falamos religioso da vida humana como uma contingência, como uma necessidade de respostas que o ser humano busca para a sua paz interior. Queremos também continuar hoje falando sobre isso, não como uma instituição. Não queremos falar aqui que esta ou aquela igreja seja melhor. E o grande problema não está, quando falamos de cristianismo, não está na igreja que você frequenta, na denominação que você frequenta, mas na atitude que você tenha quando você se defronta com as questões divinas. Jesus disse uma coisa muito importante ao ser perguntado sobre qual seria a verdadeira religião por uma mulher samaritana, uma mulher que não podia falar com os líderes, com os naquele tempo, lá na terra onde Jesus vivia, e perguntou a ele, depois que ele pediu um pouco de água, onde se deveria adorar a Jeová? Onde se deveria adorar ao Deus de Israel? Nós hoje fazemos essa mesma pergunta, quando nós estamos diante das várias opções de igrejas que estão diante de nós. Até mesmo quando conversamos sobre isso com alguém na rua, a pessoa diz, não, eu já tenho a minha religião. Ótimo, você quer dizer que você já frequenta uma igreja, você já frequenta uma instituição, uma denominação. Isso é importante, isso é bom, mas esta não é a resposta mais adequada. Porque, na verdade, nós entendemos e sabemos sermos levados à presença do Criador, não estaremos lá frequentando uma igreja, não estaremos lá encontrando nossos pastores e líderes, a placa da nossa igreja, e o culto lá com certeza não será igual ao nosso, ao que nós estamos habituados. Temos também que pensar que se Jesus tivesse vindo nesses dias, provavelmente ele não frequentaria as nossas igrejas como elas são, porque Jesus no seu tempo frequentou a fé israelita, baseada nas escrituras de Moisés e nas interpretações correntes do seu tempo. Então, temos que buscar entender que as coisas espirituais se separam das coisas materiais e humanas no que diz sentido, no que diz respeito aos prédios, às instituições, às placas das nossas denominações, as quais nós tomamos com muito orgulho muitas vezes e por causa disso perdemos um pouco o entendimento adequado do que é a verdadeira religião. Então, voltando um pouquinho, nós encontramos ali nas Escrituras que Jesus foi interpelado por essa mulher que perguntou a ele onde deveriam adorar ao Senhor, onde deveriam fazer o seu culto. Aqui em Jerusalém, como dizem os judeus, ou lá em Samaria, como dizem os nossos irmãos ou os nossos pais. Olha, essa pergunta se baseia no fato de que havia dois templos israelitas naquele tempo. Havia o templo de Samaria, que foi construído num determinado momento de exílio ou de impossibilidade do uso do templo de Jerusalém, e havia o templo de Jerusalém, construído oficialmente, onde Salomão havia inaugurado e foi reconstruído depois algumas vezes. Então havia essa dúvida. Alguns achavam que a verdadeira adoração deveria ser feita no templo de Samaria e outros diziam que deveria ser feita no templo de Jerusalém. E Jesus deu a ela uma resposta muito interessante. Jesus disse a ela que
a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Este é um detalhe muito importante que nós devemos ter em mente quando nós pensamos na nossa religiosidade, em espírito e em verdade. Jesus não deu importância nem mesmo à sua própria religião. Jesus seguia a religião de Israel, ou uma das várias figuras religiosas que havia na Judéia do seu tempo. Então entenda que espírito e verdade são duas coisas que nós temos que ter em mente quando nós falamos a respeito da adoração a Deus. Nós temos que buscar o espírito e a verdade das coisas que nós queremos dizer, ok? Quero pedir a você que nos escreva no nosso e-mail e nos diga quais são as suas questões, quais são as suas perguntas. Você também pode escrever aí no canal mesmo, você que está assistindo a nossa live. Você pode colocar ali as suas questões, você pode colocar ali as suas dúvidas, você pode colocar ali todas as suas perguntas. E você pode procurar entender quais sejam as suas dúvidas. Nós vamos ter satisfação de responder a você quais sejam as suas dúvidas. Sei que esse tema é um pouco complexo, afinal de contas nós estamos acostumados a ver as denominações e as instituições defendendo bandeiras, defendendo suas crenças, defendendo suas instituições, e vemos que o Senhor Jesus, apesar de frequentar uma determinada religião do seu tempo, que era o templo de Jerusalém e as sinagogas das suas cidades, ele não defendeu que a sua religião deveria ser praticada ali, naquele lugar ou em algum lugar, e nem em outro. Ele simplesmente disse em espírito e em verdade. Então, por esse princípio que nós estamos aqui confrontando, podemos entender que a verdadeira religião é algo do campo fenomenológico e do campo da alma, do espírito e da verdade interior. Isso quer dizer algumas coisas. Por exemplo, quer dizer que se você frequenta essa ou aquela igreja, não estará fazendo tanta diferença no que diz respeito à espiritualidade e à tua comunhão com o Criador. Pode sim haver alguma implicação importante quanto às questões humanas, quanto às questões da alma, quanto às questões do humor, a forma como a palavra é ensinada, maior ou menor ênfase no ensino ou no movimento mais avivalista, pentecostal, protestante, não importa. É muito importante que você procure ambientes saudáveis, onde as pessoas sejam saudáveis nas suas emoções. Isso também não depende da denominação religiosa que você frequenta, porque isso é uma questão muito humana e depende das pessoas com as quais você estará interagindo. Porém, no que diz respeito às coisas espirituais, temos que compreender que a verdadeira religião ocorre no campo do espírito, e é a nossa sinceridade de espírito, de alma, é a nossa verdade que nos estará mais próximos da relação com o Pai, ou da relação com o Criador. Isso nos separa um pouco desse campo da religião enquanto um fator institucional, político, enquanto um prédio, enquanto uma denominação com suas peculiaridades, com suas maneiras de ser e de pensar o aspecto religioso. Então nós precisamos ter em mente que essas verdades são importantes para nós, temos que compreendê-las para viver bem a nossa espiritualidade. Então o Senhor Jesus disse que nem em Jerusalém e nem em Samaria, que eram dois templos úteis, usados, frequentados, aprovados por muitas lideranças israelitas. Mas não é só nesses lugares. Interessante notar que também havia ali os essênios, que tinham suas religiões, suas práticas religiosas no deserto, e eram seguidores da lei de Moisés, bem mais assíduos e bem mais radicais, bem mais conservadores nas suas práticas espirituais que a liderança israelita do templo em Jerusalém. Outro aspecto importante, Jesus mesmo entrou no templo, fez um chicote e dispersou os vendedores de coisas, né, de artigos no templo. Jesus os dispersou e disse que tinham transformado a casa do seu pai
em um covil de salteadores. Outra coisa importante que nós temos que nos lembrar é que, embora a admiração dos discípulos de Jesus pelo templo de Jerusalém, que seria considerada a grande catedral central, a grande diocese, o grande templo sede da religião de Jesus, o templo feito por Salomão e onde se reuniam todos os israelitas para as mais importantes festas bíblicas do ano, ali nós temos que Jesus disse: se vocês estão vendo este templo, quero dizer a vocês que não ficará pedra sobre pedra, porque eu destruirei. Então veja que Jesus, na sua prática religiosa, também tinha suas questões e suas dúvidas ou suas divergências com respeito ao centro religioso do seu povo, da sua cultura, que era o Templo de Jerusalém. E este era um comportamento muito comum no tempo de Jesus. Muitos israelitas do tempo de Jesus eram contra a administração do Templo de Jerusalém por suas características corrompidas, por suas características desviadas do propósito original, que é a adoração em espírito e em verdade. Portanto, por aí nós podemos enxergar que Jesus mesmo não estava apegado à figura material do templo e não estava dando importância aonde as pessoas praticavam o seu culto. A própria Bíblia diz que nós devemos fazer as nossas orações em segredo, não é? E Deus em segredo nos abençoará. Então, estamos notando que a religião bíblica nos ensina que a verdadeira prática religiosa é uma questão mais do coração do que da estética, mais da alma e do espírito, da sinceridade interior, do que do local, do nome da igreja, da instituição que nós frequentamos. Obviamente, é muito importante que você esteja ligado a um grupo espiritual, a um grupo chamado igreja, a uma igreja espiritual, que obviamente não se materializa só no espírito, nas coisas do espírito. Ela deve ter uma organização. Afinal de contas, para se manifestar e se tornar conhecido da humanidade, Jesus veio em carne e veio no meio de um povo chamado Israel. E em Israel ele falava um idioma e conhecia uma legislação nacional que nós encontramos nas Escrituras, e é lá que nós sabemos a respeito de Jesus e de como se deve praticar o culto. Tudo isso nos faz entender que nós devemos estar ligados a uma instituição que é uma igreja e constituída oficialmente, visível, com liderança estabelecida, e devemos nos submeter a esta liderança, mas nunca podemos pensar que o fato de estarmos ligados a essa instituição terrena, com pessoas que têm a mesma fé bíblica, nos garantirá a salvação. Em nenhum momento a Bíblia está nos ensinando que a salvação ou a verdadeira religiosidade nos levará para o reino de Deus ou para a presença de Deus, ou perdoará os nossos pecados, porque nós estamos ligados a uma determinada instituição. A verdadeira religião só é possível em espírito e em verdade, porque o Senhor Jesus fez o sacrifício que nos purifica de todo o pecado e nos cobre com o seu sangue de toda a nudez espiritual, ou seja, nos prepara e nos coloca numa condição adequada para a vida eterna. A instituição que nós frequentamos, chamada igreja, seja ela qual for, desde que constituída adequadamente, sem movimentos de rebelião, sem movimentos de disputas de poder, e desde que ela pregue as coisas bíblicas de maneira suficientemente adequada e tenha no centro o Senhor Jesus como o Salvador único e suficiente, esta é uma igreja apta a ser frequentada. Igreja. Ali nós devemos ter comunhão com aquelas pessoas com quem habitualmente nos encontramos, e também devemos estar debaixo de uma liderança que tem o projeto ou tem o ideal, a responsabilidade de nos guiar pelo caminho, porque líderes espirituais também são pelo Senhor sobre a sua igreja. Aqueles que têm chamado devem obedecer aos ensinamentos a respeito do pastoreio e ensinar o rebanho adequadamente a respeito das coisas bíblicas. Por isso estamos aqui dando estas palavras, essas palestras, por isso vamos criar as nossas salas de aula para ensinar algumas coisas, para equipar você e te dar ferramentas para que você possa auxiliar o povo de Deus aí da sua igreja
a interpretar melhor as Escrituras, ensinar a entender melhor as palavras da Bíblia e viver uma vida mais saudável. Pois bem, então estamos diante desse tema de que como devemos praticar a verdadeira religião. Ora, se Jesus é o Salvador, isto é uma fala comum no meio cristão, todas as igrejas cristãs dizem que Jesus é o Salvador, dizem que Jesus morreu pelos nossos pecados. Se você crê que esta é a verdade, muito bem, este é o começo de todas as coisas. Mas você deve compreender que isso tem uma abrangência muito grande e uma profundidade muito grande. A religião, a fé correta, a fé que produz a salvação segundo o texto bíblico, começa por depositar a fé espiritual, fé religiosa, naquilo que Jesus Cristo fez para purificar os pecados, e não na sua instituição religiosa, não no prédio, não na igreja que você frequenta. Ninguém será salvo, até porque esta igreja é composta por pessoas, e pessoas são muito falhas. Então temos que deixar um pouco de lado a importância da igreja no quesito salvação. A igreja existe para acolher, ensinar e conduzir o rebanho e ensinar que a salvação é em Cristo, para que as pessoas compreendam e creiam nele mais do que na sua denominação. Entendam a palavra mais do que suas crenças ou percepções religiosas naturais e humanas. Temos que saber conduzir a nossa fé pelo conhecimento bíblico. Para isso temos que ter conhecimento bíblico. Religião, para nós que cremos nas Escrituras, não é um conjunto de ideias que surgem na nossa mente. A nossa religião deve ser praticada segundo ordenações claras, segundo instruções que estão contidas nas Escrituras. A religião que nós praticamos das nossas religiosas ou das nossas intuições emocionais. Temos que nos afastar desse tipo de prática e entender que a nossa religiosidade se pratica a partir do entendimento que devemos ter a respeito das Escrituras. E compreendendo as Escrituras, nos aproximar daquilo que Deus deseja de nós, compreender a sua vontade. A própria Bíblia nos ensina sobre isso, em João capítulo 5, versículo 39. Examinam as Escrituras, falando lá aos israelitas de seu tempo, Jesus diz: vocês examinam as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Ou seja, vocês examinam a Bíblia porque vocês entendem que lá está sendo ensinado o caminho para a vida eterna. E são elas que falam de mim. São elas que dão testemunho de mim. Então Jesus está dizendo para aquele povo que tem lá as suas dificuldades, porque eles aguardavam o Messias, e a grande dificuldade deles seria entender se Jesus era realmente o Messias, era explicar para aquele povo que, embora vocês tenham toda uma série de crenças religiosas, e os judeus também tinham seus acréscimos a mais, como todos nós fazemos nas nossas igrejas também, Jesus estava dizendo que as Escrituras falam dele. Então, temos que entender que a salvação depende de sermos conduzidos pelas Escrituras e pelo conhecimento das Escrituras à fé em Jesus Cristo, e não na denominação religiosa, como se pregou por muitos anos, por séculos, que a salvação dependia de frequentar uma determinada religião. Aqui é uma pergunta, queremos fazer um pequeno intervalo para responder perguntas. Se você tiver alguma, por favor, nos envie, pode escrever aí mesmo no canal e alguém vai anotar e trazer para nós aqui. Pergunta do Luiz Cascardi. Luiz Cascardi, nosso amigo. Muito bem-vindo, Luiz. Prazer ouvir você, saber de você. A pergunta do Luiz é: a igreja atual não está praticando muito do judaísmo e talvez para os judeus? É uma possibilidade, sim, Luiz. Existem hoje denominações voltadas para a restauração das práticas israelitas, das práticas mais originais em que viviam os próprios discípulos de Jesus do primeiro século, do que se fez por muitos anos. Há uma razão para isso e, obviamente, todo israelita, judeu que queira ser cristão,
quando vai nas Escrituras, ele vai encontrar alguns conflitos com aquilo que ele entende das Escrituras, porque eles vêm de uma cultura mais original em relação ao entendimento da Bíblia, e obviamente tem alguns entendimentos e interpretações distintos do comum das denominações cristãs, gentílicas, ou seja, das igrejas que não são judaicas ou que não atuam no meio judaico. E aí, então, nós temos alguns conflitos. Será que a igreja não está judaizada demais? Ora, por outro lado, será que também nós não vivemos por séculos judaizada demais? É importante voltados para esclarecer essas diferenças de práticas e buscar um equilíbrio entre essas duas coisas. Uma coisa importantíssima que nós devemos lembrar quando abordamos um assunto como o que estamos abordando agora, há momentos, quando falamos, por exemplo, que Jesus não deu importância a este ou aquele templo, se em Jerusalém ou se em Samaria, mas em espírito e em verdade. O próprio Novo Testamento e o próprio apóstolo Paulo escreve aos Hebreus, por exemplo, mencionando que as leis antigas, as práticas rituais do próprio Antigo não podem salvar completamente o ser humano, não podem purificar pecados, Paulo escreve no capítulo 10 dos Hebreus. Ele está dizendo que aquelas coisas são símbolos de bens vindouros. Ora, ele quer dizer, não é possível que o sangue de touros e de bodes possa expiar pecados. Por isso Jesus vem e morre pelos pecados, derramando o seu próprio sangue. Este sangue, sim, pode perdoar todos os pecados, pode purificar todos os pecados. E Paulo escreve que com um único sacrifício do seu sangue, Jesus purificou para sempre todos os pecados. Diferentemente dos rituais do templo judaico, que por serem rituais simbólicos, não tinham o poder de perdoar pecados, mas sim a simbologia, o simbolismo didático, um ensino lúdico de como seria o sacrifício de Jesus. Então temos que entender o seguinte, por que nós temos o sacrifício de touros e bodes do Antigo Testamento, se esses sacrifícios não podiam perdoar pecados? Eles existiram enquanto sombras dos bens vindouros. Uma forma de ilustrar para que nós pudéssemos discernir quando Jesus veio o que era o perdão dos pecados e o derramar do sangue do Cordeiro para a purificação de pecados. Quando Jesus vem ao mundo, então ele é identificado com este Cordeiro, com este touro, cujo sangue é derramado. Esse simbolismo todo do Antigo Testamento serve para ilustrar e nos permitir compreender verdadeiramente as coisas que Jesus veio fazer. Porque, como diz a própria Escritura, a lei nos conduz a Jesus. Porque o fim da lei, ou seja, o destino para onde a lei nos conduz, é para o sacrifício do Cordeiro Jesus Cristo ou para o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós só temos essas figuras para ilustrar como é no Espírito a verdadeira religião. Quando você fala de outros símbolos materiais, como por exemplo a guarda do sábado, quando você fala do uso dos símbolos vestimentais dos judeus, o talit, o manto de oração, o kippá ou o solidel e outros símbolos materiais, você está falando de uma cultura e de um povo que recebeu a incumbência de demonstrar materialmente como deveriam ser as coisas espirituais. Portanto, nós temos que separar as duas coisas. O judeu em Israel deve os símbolos, seus dias sagrados, o sábado, porque tudo isso tem um valor simbólico importante para nos ensinar o que significam estes símbolos, ou o que significa a vinda do Senhor Jesus e os sacrifícios. Porém, os judeus saudáveis, mesmo aqueles que não são cristãos, eles também entendem que a salvação não depende dos símbolos israelitas, mas sim da fé, como a fé de Abraão, quando ainda não se praticava o judaísmo como nós o conhecemos posteriormente nas construções mais modernas desta religiosidade. Então temos que separar qual é a motivação e não se pratica ou não isto ou aquilo. Por exemplo, nós temos algumas igrejas que já estão equilibrando um pouco mais algumas coisas, praticando com mais ênfase a Páscoa e não o Natal. Por quê? Porque, de fato, a Páscoa é a grande festa bíblica que simboliza a vinda do Messias, do sangue que nos liberta da morte. E não o Natal. O Natal é uma festa romana que foi
rearranjada, readaptada para a comemoração do dia do nascimento do Senhor Jesus. E nós temos, muito claramente demonstrado cientificamente que Jesus não teria nascido mesmo no Natal, e sim próximo não importando quando nasceu, comemora-se a morte do Cordeiro, então comemora-se sim a morte de Jesus como nosso Cordeiro, que seria uma festa da Páscoa, não é? Este é uma escolha interessante, bacana. Acho que a Páscoa tem um poder maior de ilustrar a nossa fé, a eficiência da nossa fé em Jesus Cristo, mas nós não podemos dizer que isso é mais certo que aquilo, porque a nossa salvação não depende disso. A nossa salvação depende da fé que depositamos na eficiência do sangue do Cordeiro. Esta é a verdade que nós devemos nos apegar e a qual nós devemos praticar e ensinar a cada pessoa. Talvez a mais fundamental. A nossa salvação depende da eficiência da fé que nós colocamos no sacrifício de Jesus. Não há nenhum outro item que a Bíblia exija daqueles que querem receber a salvação. Tão somente que creiam no sangue de Jesus como aquilo que é suficiente para a salvação. Davi, nosso companheiro de toda semana, está perguntando como biblicamente agradar a Deus e agradar a Deus é importante? Ora, Davi, sim, eu creio que agradar a Deus é a coisa mais importante que nós podemos fazer na vida. Porém, não podemos achar que podemos agradar a Deus independente do primeiro passo, que é a salvação em Cristo Jesus. Porque quando não temos a salvação, simbolicamente, não temos, ou melhor, queremos dizer, não temos o perdão dos pecados, então não temos a salvação. Ou seja, não estamos religados, não estamos ligados a Deus, não nascemos de novo. E a Bíblia nos ensina que é necessário nascer de novo, no sentido espiritual, pela fé em Jesus Cristo, porque antes disso o ser humano está morto por causa dos seus pecados. Você poderá compreender isso um pouco melhor se voltar algumas lives atrás sobre a verdadeira religião e buscar ali entender que a religião bíblica parte do pressuposto de que a nossa salvação, ou toda a possibilidade de nos religarmos a Jeová, ao Criador, a Deus, vem a partir de uma solução providenciada por Ele mesmo e não por nós. Não por nossa religiosidade, mas pela ação de Deus ao enviar o seu Cordeiro sacrificial, cujo sangue foi derramado e fomos vestidos com roupas de pele de animal, como está no livro de Gênesis, capítulo 3. Eu posso aqui aproveitar essa mesma ilustração que já explicamos aqui, para mostrar para você a diferença entre a religião verdadeira e a religião falsa. A religião falsa é aquela que o ser humano procura com seus ideais, com suas intuições, com suas maneiras de pensar e achar que pode construir suas crenças. Esta religiosidade pode ser comparada às folhas de figueiras que Adão construiu no momento do seu pecado e da sua vergonha para cobrir a sua nudez. E a verdadeira religião está em seguida quando a Bíblia nos ensina, no capítulo 3 mesmo de Gênesis, que Jeová sacrifica um cordeiro do seu rebanho para cobrir a nudez de Adão com a pele deste cordeiro. E aí então nós vemos que a verdadeira religião é uma provisão divina. Quando nós vamos caminhando na Bíblia, nós vemos a construção de uma forma de crer justamente neste aspecto da salvação. O salvação pelo sangue do Cordeiro. Toda essa construção, que se acaba no final do Velho Testamento, ou da Bíblia hebraica, se realiza e se cumpre nas suas figuras e símbolos no Novo Testamento, ou na Bíblia cristã, por Jesus Cristo, ou na pessoa de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro e que nós devemos crer nele para obter a salvação e a purificação do nosso pecado. Porém, toda essa construção, desde Gênesis até o Novo Testamento, é uma provisão divina para nós. Além do Cordeiro ser enviado, Deus mesmo escolheu Abraão para se revelar através dele e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, era pelo projeto, era o projeto de Deus trazer através de Abraão o princípio da fé e o conhecimento. E foi justamente isso que nós encontramos na Bíblia dos nossos dias. Abraão teve um discernimento acerca
das coisas divinas, foi chamado para uma terra. Nesta terra se desenrolou toda a história do povo israelita, como descendente de Abraão. Surge Moisés, surge o povo descendente de Jacó, os filhos de Abraão, e então começa-se a construir uma terra, uma nação, uma língua e uma perspectiva religiosa que se formou, que se concretizou, que acabou de se formar posteriormente a Jesus Cristo, ao nosso tempo cristão. O cristianismo só terminou de ser exatamente formatado depois do final do primeiro século, ou seja, mais de 70 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Nós ainda tínhamos produções de textos do Novo Testamento, como, por exemplo, o livro de Apocalipse de João, que deve ter sido, ou o próprio livro de João, Evangelho de João, que deve ter sido produzido aí por volta do ano 110, mais ou menos, da nossa era. Então, nós entendemos por aí que até o final do primeiro século, início do segundo século, nós não tínhamos todos os textos do Novo Testamento prontos. E nós ainda não tínhamos, o que levaria mais 200 anos, nós ainda não tínhamos exatamente um cânon, ou seja, um conjunto completo de livros considerados inspirados do Antigo e do Novo Testamento, selecionados e formatados como temos hoje. Tudo isso dependeu de muitas coisas, dependeu de uma vivência social, de um povo, de um idioma, de uma cultura, de um ambiente geográfico que é a terra de Israel, com suas peculiaridades, com seus valores, com seus conceitos, que deram forma cultural, social, ideológica, que deram uma forma emocional, psicológica, de crença. Temos que entender, queridos, que crer em Deus não é só uma vivência religiosa momentânea. A crença em Deus passa por nossos símbolos culturais, por nossas compreensões linguísticas. Muitos dos valores bíblicos ainda nos estão ocultos e não os entendemos, porque a forma com a qual praticamos a nossa religiosidade nas nossas igrejas nos impede de ver de forma lúdica os símbolos da fé bíblica. Por exemplo, acabo de citar a diferença entre praticar a festa da Páscoa e a festa do Natal. Quando praticamos o Natal, vemos um cenário interessante, bacana, até muito semelhante, provavelmente, ao que havia no tempo de Jesus, quando ele nasceu e etc. Mas quando comemoramos a Páscoa, entendemos a importância do sangue do Cordeiro, entendemos a autoridade do sangue do Cordeiro. A grande vitória para nós não está no nascimento de Jesus, e sim na sua morte, pois Jesus poderia ter errado o caminho e a fidelidade se não fosse perseverante durante a sua vida. Então, o que acontece? Quando Jesus cumpre a sua vida em fidelidade ao Pai, ele conquista o direito de ser o nosso Salvador. A Bíblia diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu e teve que optar por sacrificar-se, assim como Abraão teve que optar por sacrificar Isaac. Jesus teve que aceitar a ordenação divina. Quando ele foi posto próximo do sacrifício no monte da oração, ele orou a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, senão que se faça conforme a tua vontade. Então vejamos que Jesus foi obediente até a morte. Esta obediência até a morte é que fez a diferença entre Jesus, o homem crucificado, e todos os demais atos religiosos de qualquer ser humano, não é? Jesus venceu o pecado pela obediência. Isso deu a ele o poder de se tornar, ou de ser posto na cruz como aquele que ofereceu o sacrifício que pode salvar a humanidade. Essas coisas todas começam a fazer muito mais sentido quando nós olhamos a festa da Páscoa e seus conteúdos, desde a preparação do Cordeiro Pascal, que leva alguns dias, ele deve ser observado, tem uma certa idade, tem uma certa condição, esse cordeiro tem que ser perfeito, ele deve ser imolado, seu sangue vai ser derramado, ele vai ser preparado e assado para uma refeição especial, e aí então nós estaríamos na sexta-feira à noite, da véspera de Páscoa, num jantar, e esse jantar preparado com vários ingredientes que refletem princípios que nós encontramos no Antigo Testamento, que simbolizam todos os fatores cumpridos por Jesus. Né? O Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado, foi sacrificado, seu sangue foi derramado, ao terceiro dia ressuscitou,
e depois de 50 dias vem a festa do Pentecostes, em que desce o Espírito Santo. Jesus se manifesta nesse tempo, e 50 dias depois, na festa dos tabernáculos, após a Páscoa, vem a descida do Espírito Santo, e estão ali em Jerusalém os discípulos. Então, o início do cristianismo foi isso, todo executado dentro de um contexto visual, cultural, israelita, conforme praticado no Antigo Testamento, que simboliza muito a respeito da nossa fé. Se praticássemos mais a Páscoa, compreenderíamos melhor o sentido do sacrifício de Jesus e do pão e do vinho que tomamos nas nossas igrejas, na Eucaristia ou nos cultos de Santa Ceia do ambiente evangélico e protestante. Então vejamos que precisamos pensar num equilíbrio. Embora algumas igrejas talvez estejam sendo exageradamente legalistas, mas isso também é uma tendência humana, a de ser legalista, assim como os protestantes defendem suas práticas e seus cultos e suas formas, e os pentecostais as deles, ou até as suas igrejas, alguns a ponto de dizer que a sua igreja é a que salva, é a certa e não a outra, e infelizmente as pessoas acreditam nessas coisas e também nesses abusos e nesses exageros. Nós temos que entender que há sim algum abuso, mas também há alguma restauração de equilíbrio, de alguns desvios que a igreja sofreu, e porque a igreja foi culturalmente romanizada para atender alguns interesses imperiais dos séculos iniciais, aí, a partir principalmente do imperador Constantino de Roma, que projetou, planejou e deu início a uma série de mudanças no contexto da igreja cristã, e desvirtuou muitas das práticas que eram comuns à igreja, nos distanciando dos símbolos mais didáticos possíveis que eram praticados pelos cristãos juntos com os israelitas, com os judeus convertidos ou não, desde o primeiro até o sexto ou sétimo século, quando vem finalmente uma série de imposições de símbolos e de legislações com o objetivo de separar a igreja romanizada da influência israelita, da influência judaica por toda a Europa, por todo o Império Romano, em função do controle político sobre a igreja. Então, a pergunta do Luiz é muito interessante, porque ela traz um aspecto político que nós queremos ensinar nas nossas aulas, pois é um assunto bastante extenso, bastante complexo. Temos aqui uma última pergunta que podemos ainda tentar responder, da Karina de Rio Claro. Muito bem-vinda, Karina, saudade de vocês. A pergunta da Karina é: a salvação verdadeira depende da nossa fé no sacrifício de Jesus. Uma pessoa que acredita nisso pode perder a salvação? Então, sim, Karina. Primeira parte da sua pergunta é se a pessoa é salva por pôr a sua fé no sacrifício de Jesus. Exatamente. E somente isso. Não há outra possibilidade de obter salvação. Salvação não se obtém por arrependimento. Salvação não se obtém pelo quebrantamento. Salvação não se obtém pela confissão de pecados e nem pela mudança de caráter. Salvação se obtém partindo-se de colocar a fé na salvação provisionada pelo sacrifício de Jesus Cristo, no seu sangue que purifica os nossos pecados. Tudo o mais é consequência. A conversão passa exatamente e primariamente por entender e crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e, portanto, recebê-lo como seu Salvador e Senhor. Isto é um princípio fundamental e básico. Confissão de pecados, arrependimento, mudança de caráter são manifestações posteriores a esse evento, que é o que é determinante para a nossa fé. Uma vez converso, pode-se perder a salvação? Bom, há muitas correntes sobre isso. Há aqueles que avisam e fundamentam a sua crença em teologia bíblica, dizendo que pode-se perder a salvação. E há aqueles que dizem que não se pode perder a salvação. Nós podemos achar indícios na Bíblia para ambas posturas. Eu tenho a minha própria opinião, e não vou dizê-la aqui hoje, porque eu quero que vocês fiquem curiosos, e aí nós vamos assistir muitas lives em que vamos tratar desta dúvida, pode-se ou não perder a salvação, e será importante que você nos siga para que você
possa entender. Então não perca os próximos capítulos. Será um prazer debater esse tema com vocês. Escreva-nos se você não teve a sua resposta aqui neste programa de hoje e gostaria de fazer perguntas. Escreva-nos no e-mail shalomleamimoficial@gmail.com e faça ali sua pergunta, dê sua opinião, coloque suas dúvidas ou até as suas objeções, porque nós pretendemos dar ouvidos às suas opiniões. E também acompanhe-nos no nosso canal no YouTube, Shalom Leamim, e ali você encontrará orientações para se inscrever nos nossos cursos, onde estaremos ampliando muito detalhadamente todos esses assuntos, todos esses temas, em classes, em aulas, em seminários, que com certeza vão esclarecer suas dúvidas. Quero te agradecer pela sua companhia hoje conosco e convidar você a nos acompanhar nos próximos eventos que estaremos aqui com você. Toda quarta-feira, às 18h30 e todo sábado, às 16 horas. Toda quarta-feira, 18h30 e todo sábado, às 16 horas. Deus te abençoe e até logo.